Olá pessoal, nesta aula vamos falar do auxílio-doença. O auxílio-doença é um dos benefícios previdenciários cujo fundamento é a incapacidade para o trabalho, juntamente com a aposentadoria por invalidez e o auxílio-acidente. Será devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. E o que é exatamente essa incapacidade para o trabalho? É também chamada de incapacidade laboral ou laborativa. É a situação que diz respeito à perda ou redução da capacidade do indivíduo em desempenhar as funções referentes à sua ocupação profissional. A incapacidade ela pode se dar de maneira temporária ou permanente. Então, a incapacidade pode ser classificada como temporária quando existe a possibilidade previsível de recuperação, ou permanente, quando não há previsão de recuperação. A incapacidade pode ainda ser parcial, nos casos em que, mesmo com a diminuição da capacidade de execução das atividades laborais, é possível a reabilitação para outras tarefas, ou total, quando o impedimento é completo. Voltando a nossa atenção para o auxílio-doença, devemos considerá-lo como benefício concedido ao segurado, impedido de trabalhar por doença, acidente ou por prescrição médica. O impedimento deve se dar por período acima daquele previsto em lei, como sendo de responsabilidade do empregador e, nos demais casos, a partir do início da incapacidade temporária. Assim, o fato gerador do direito ao auxílio-doença não é a doença, e sim a incapacidade para o trabalho ou para a atividade habitual do segurado por mais de 15 dias consecutivos. O auxílio-doença apresenta duas espécies, o auxílio-doença previdenciário ou comum e o auxílio-doença acidentário. O auxílio-doença previdenciário é aquele devido aos segurados quando a incapacidade laboral não apresentar nexo causal com a função exercida, ou seja, não tem relação com o trabalho exercido pelo segurado. O auxílio-doença acidentário, por sua vez, é o benefício concedido aos segurados que sofrem acidentes decorrentes do seu trabalho ou desenvolvem doenças ocupacionais, que se equiparam a acidente do trabalho. Em seu material de apoio, você vai encontrar uma tabela que apresenta as principais diferenças entre o auxílio-doença previdenciário e o acidentário. Bom, será devido auxílio-doença independentemente de carência aos segurados obrigatório e facultativo quando sofrerem acidente de qualquer natureza. Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao RGPS já portador de doença ou lesão invocada como causa para a concessão do benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da saúde do segurado. Para a concessão do auxílio-doença, é necessária a comprovação da incapacidade em exame realizado pela perícia médica do INSS. O auxílio-doença consiste em renda mensal e será devido a contar do 16º dia do afastamento da atividade para o segurado empregado, exceto o doméstico, a contar da data do início da incapacidade para os demais segurados ou a contar da data de entrada do requerimento quando o requerido após o 30º dia do afastamento da atividade para todos os segurados. Vale notar aqui que a concessão do auxílio-doença tem período de carência de 12 contribuições mensais. E independe de carência a concessão do auxílio-doença nos casos de acidente de qualquer natureza e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que for acometido por doenças especificadas em lista própria, após sua filiação. E quanto ao valor do auxílio-doença? É o mesmo do salário de benefício? Não. O auxílio-doença, inclusive o decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a
91% do salário de benefício. E quem deve pagá-lo? Bom, durante os primeiros 15 dias consecutivos ao afastamento da atividade por motivo de doença, será incumbência da empresa pagar ao segurado empregado o seu salário integral. Após esse tempo, essa incumbência passa a ser do INSS. No caso dos demais segurados, contará a partir do início da incapacidade. O auxílio-doença deve ser revisto periodicamente, conforme determinado pelo INSS, para saber se o beneficiário ainda reúne as condições de manutenção do benefício, sob pena de suspensão. A pergunta: e tem data para terminar o pagamento do auxílio-doença? Bom, o auxílio-doença cessa pela recuperação da capacidade para o trabalho, pela transformação em aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente de qualquer natureza, nos casos em que resultar sequela que implique a redução da capacidade para o trabalho habitual. No material disponibilizado em sua área do aluno, o tópico que estudamos aqui é apresentado de forma mais detalhada. Não esqueça de examiná-lo, ok, pessoal? Então, um grande abraço, até a próxima aula.